São Paulo repatriando Bruno Rodrigues. Bora trocar ideia sobre isso aí. Vamos fazer uma negociação do São Paulo aí com o Fluminense sobre o Caio Paulista, né, que é jogador do Fluminense que está emprestado pelo São Paulo. Vamos falar sobre Copa Libertadores, tá? Sobre Sul-Americana, aí que a final pode ser no estádio do Morumbi, sobre o Ramos Rodrigues. Tem um monte de informação aqui pra gente bater um papo, tá? Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, meu querido, ativa o sininho aí que é muito importante, belezinha? Tranquilidade? Então bora para as informações do São Paulo. E o negócio é o seguinte, meu querido, tá chegando aí mais uma data FIFA, a última data FIFA aí de 2023, tá? E tá aqui, ó, Ferrarese foi convocado pela seleção venezuelana para os próximos 2 jogos das eliminatórias sul-americanas. Na data FIFA de novembro, o zagueiro, que também foi levado para representar seu país em outubro, estava nos seguintes confrontos, né, que foi contra o Equador e contra o Peru aí, e agora ele novamente foi convocado. Ele vai fazer parte daqueles jogadores que irão desfalcar o São Paulo aí durante a Copa América do ano que vem, né? Porque como todo mundo sabe, né, Olimpíada, Copa América aí ano que vem, Olimpíadas e Copa América no ano que vem. E os jogos do futebol brasileiro não serão paralisados, tá? Vai ter jogos que normalmente vai estar acontecendo na Copa América. O que acontece? Quem tiver jogador convocado vai ser desfalque aí, porque vai estar servindo as suas seleções, né? E o Ferrarese é só mais um desses aí, né, cara? O cara acabou de voltar de lesão, jogou muito pouco aí e já é convocado aí recorrentemente, desde que ele voltou de lesão, né? Já é a segunda da FIFA dele desde que ele voltou de lesão, e as duas ele foi convocado. Então ele é muito importante para a seleção da Venezuela aí e foi convocado novamente, como a gente falou, certamente vai ser um desfalque aí para o ano que vem durante a Copa América aí, certo, meu querido? Tá sendo algumas convocações aí, né? Deve ter a do Arboleda em breve também pela seleção do Equador, a do Ramos Rodrigues aí e tudo mais, tá? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, bora falar agora aí sobre David e Edson, né, cara? São 2 jogadores que estão em fase de avaliação aí da comissão técnica, da diretoria do São Paulo. Tá com a informação do Alexander Vieira. David e Edson tiveram minutos picados na temporada por ano de contusões. Com isso, Dorival Júnior vai continuar dando espaço para a dupla, para avaliação da comissão técnica, tá? Então, para quem tá reclamando aí que o David vem jogando muito, né? Muito em quantidade, né? Não em desempenho aí, em quantidade. Aí, e o Edson também, né? Segundo o Alexander Vieira aí, o Dorival vai continuar dando oportunidade para ambos os jogadores aí. Eu só não entendo uma coisa, se o David não vai ficar, para que diabos vai ficar dando oportunidade pro cara como titular? Ele já vem de uma sequência aí, tá, cara? Sei lá, os últimos 3, 4 jogos aí, ele começou como titular aí, né, cara? Exceto o contra o Atlético Paranaense, que foi o Edson que começou aí, né? Então, se o cara não vai ficar, né, não tá nos planos, aliás, tá nos planos porque o São Paulo tinha interesse na permanência do David, né? Mas o Inter não quer saber de negociar ele aí não, né? O São Paulo queria mais um ano de empréstimo, o Inter não quer nem saber de empréstimo, nem abrir conversa. O São Paulo fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, o Inter recusou, né? Então a tendência ou de que ele seja aproveitado pelo Eduardo Cudê no Inter no ano que vem, ou que ele vá para o Bahia, né, jogar lá com o Rogério Ceni. O Ceni adora ele, como todo mundo sabe, o Ceni morre de amor aí, de paixões pelo David, e o Bahia está interessado nele aí para o ano que vem, né? Então é muito, mas muito improvável aí a permanência do David para o ano que vem. Não vou falar que ele está fora, descartado, que é impossível ele ficar, porque a gente sabe muito bem como é que funciona o mercado da bola, né? Reviravolta acontece o tempo todo, algo inesperado ali, então, né, ele tá quase fora aí do São Paulo por ano que vem, né? É improvável a permanência dele para o ano que vem, porque a negociação com o Inter é extremamente complicada, extremamente difícil aí, né, pô? É basicamente 20 bilhões de reais aí que está no contrato, a opção de compra. O São Paulo não vai pagar isso, evidentemente, porque o cara que é reserva aí ainda, vem de muitas condições, apesar de ter sido importante em vários momentos ali, mas o Paulo não vai pagar os 20 bilhões que o Inter quer. Até ofereceu 1,5 milhão de euros, como a gente falou, mas o Inter achou que era muito pouco aí para um cara que é reserva, né, cara, e nem aproveitado lá no Inter. Então, vamos aguardar aí. E o Edson, cara, esse sim eu acho que já faz sentido dar mais oportunidades para ele aí, porque diferente do David, o Edson ainda se pode conversar com o Botafogo. Primeiro para conversar com o Botafogo tem que ter a avaliação do Edson, né? Porque esse sim tem uma chance maior de ficar pro ano que vem, né? Apesar que a gente trouxe informação aqui no vídeo mais cedo, né? Que foi até o Rafael Emiliano que deu aí, de que o São Paulo vai conversar com o Botafogo aí, mas só no final do Brasileirão, né? E que pode ser que ele volte para a Europa aí. Ele estava lá jogando no time de Portugal antes de vir para o São Paulo, né? Já era do Botafogo, aí tinha sido emprestado para o time de Portugal, aí voltou para o Brasil para jogar no São Paulo, né? Então esse tem chances maiores aí de ficar no São Paulo.
E esse sim tem faixa de avaliação, né, cara? Se for bem, conseguir jogar tanto bem em desempenho e também fisicamente, se conseguir ficar inteiro até o final do campeonato e conseguir entregar das duas formas, aí tem boas possibilidades do São Paulo tentar aí um novo empréstimo com o Botafogo. O David é completamente improvável, tá? Pode acontecer aí que ele fique, não sei o que, a negociação reviravolta, mas por enquanto é improvável a permanência dele aí para o ano que vem. Até já jornalista já cravando que ele tá fora, que não tem chance nenhuma dele ficar, pra você ver. Então, eu não entendo aí essa stand de oportunidade seguidamente pro David. Pro Erisson, eu acho que sim, inclusive acho que contra o Cruzeiro o Dorival tinha que ter colocado o Erisson e não o David, tá? Porque sim, pode ficar aí pro ano que vem, mas o David, cara, ficar dando oportunidade pro cara que praticamente tá fora aí, acho errado e complicado aí, né? Bora ver quem que o Dorival vai colocar aí contra o Red Bull Bragantino. Certamente um dos dois vai ter entre os times titulares aí, tá? E agora bora falar sobre Rames Rodrigues e Luciano, que é uma questão aí no São Paulo, né? Um tá insatisfeito porque tá jogando pouco, porque virou reserva, que é o Luciano, e o outro aí, que é o Rames, boa parte da torcida reclamando muito, cornetando muito o Dorival Júnior aí, porque acha que ele tem que jogar mais. Eu faço parte aí dessa opinião aí de que ele tem que jogar mais, de que ele tem que ter mais minutos, né, cara? O bichão dele contra o Cruzeiro foi completamente, assim, sem sentido algum. O cara tava jogando bem no início do segundo tempo ali, ele saiu, o time tava mal, precisando ganhar, o Dorival vai e tira o cara, né? Aí é uma questão, o que acontece? Tá aqui, matéria do Globoesporte.com, ó. Rames Rodrigues e Luciano jogaram 263 minutos juntos, mas nenhum nos últimos 7 jogos do São Paulo. Mesmo com as lesões de Caleri e Lucas, Dorival entende. Pelo menos, por enquanto, ambos brigam pelo mesmo espaço, tá? A última vez que eles jogaram juntos foi na vitória sobre o Coritiba por 2-1, quando Dorival escalou o time reserva logo após a conquista da Copa do Brasil, né? Inclusive o próprio Dorival Júnior comentou isso aqui na coletiva pós-jogo, depois do jogo contra o Cruzeiro. Eles ocupam ali a mesma faixa do campo, irmão. Eles brigam por uma posição, resumindo, né? Então é uma questão aí no São Paulo, o Rames e o Luciano, né? Então eles jogaram apenas 263 minutos juntos aí, e o último foi contra o Coritiba, irmão. Tem mais de um mês aí já, que foi o jogo seguinte, né? Só vai ganhar a Copa do Brasil no domingo. Aí na quarta-feira aí tinha um jogo contra o Coritiba, que foi contra os dois, que os dois entraram como titular. Aí, né? Então o Dorival entende que eles brigam, que eles ocupam a mesma faixa etária do campo ali, né? Então aí você vai ver os jogos do São Paulo, né, cara? Aí um jogo é o Luciano como titular, aí o outro Luciano vai pro banco, aí o Ramos já é titular em um, reserva em outro, né? Você pode ir lá que sempre é um ou outro, né? Como o Dorival disse, eles brigam aí por uma mesma faixa etária de campo, ocupam o mesmo espaço. Então, um jogo joga o Ramos, outro joga o Luciano, o Ramos aí, né? Contra o Cruzeiro, o Luciano começou no banco, entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória. O Ramos começou entre os titulares. Inclusive, quando o Ramos sai, né? O Dorival fez 3 substituições de uma vez só. Uma delas é a saída do Ramos e a entrada do Luciano. Aí, quanto ao Atlético Paranaense, cara, reclamou bastante porque o Ramos ficou no banco. Porque o Ramos ficou no banco, e o Luciano entrou como titular, né? Fez até um bom jogo o Luciano. Aí, né, contra o Palmeiras, né? O Luciano ficou no banco e entrou o Rames Rodrigues. Aí, né, cara, então... Quanto ao Grêmio também, né? Contra o Grêmio também o Rames começou como titular, né? Fez um grande jogo e o Luciano entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol, né? Então é sempre um ou outro aí, né? Então sempre tem uma questão aí, porque um tem que jogar realmente mais, tem que ter mais minutos, e o outro tá reclamando, reclamando não, né? Não é reclamando, vamos ser, né? Vamos ser injustos aqui, né? O cara tá insatisfeito aí, como a gente já veio comentando a situação do Luciano, porque ele quer jogar mais, né? Então tem essa questão aí do Rames e do Lucas. Isso tudo, evidentemente, porque o Luciano não quer jogar de centroavante. Todo mundo sabe, ele não gosta de jogar de centroavante, né? Tem essa questão aí. Mas o Dorival podia colocar o Rames como falso 9, como ele já colocou contra, se não me engano, ele jogou contra o Grêmio, o Ramos jogou nessa posição, né? Que ele sai, evidentemente, para criar jogadas, porque 9 não é a posição dele, né? Contra o Vasco, ele jogou nessa também, né? Eu acho que poderia ver uma escalação parecida assim, o Luciano vindo mais de trás e o Rames à frente aí, como o próprio Dorival já fez no São Paulo, tá? Nenhuma novidade ou algo do tipo, não. O Dorival já fez esse tipo de coisa aí no São Paulo, botando o Rames mais à frente aí, né? Quando o Lucas principalmente estava jogando aí, era o Rames mais à frente, o Lucas mais atrás. Isso depois que o Caleri se machucou, evidentemente, né? Contra o Vasco foi assim, né? Contra o Grêmio também, se não me engano, foi dessa forma aí, com o Lucas mais atrás e o Rames como um falso 9 aí. Ele vinha jogando na seleção colombiana também dessa forma. Evidentemente, como eu falei, ele sai da área, cria jogada porque, né, é a dele aí. Não é só ficar como 9 lá, não é a posição de origem dele aí, tá bom? Bom, rapaziada, mudando de assunto agora, bora falar sobre o Rafael, tá aqui, ó. Rafael se tornou o goleiro com mais jogos sem sofrer gols em uma temporada
nos últimos 10 anos do São Paulo, rapaz. Olha só. O Rogério Ceni, lá em 2014, ó, quando o Ceni jogava ainda, tá? O Ceni ficou, em 2014, 25 jogos sem sofrer gols aí. Depois, em 2021, tá? Mais recente aí, com o Thiago Volpe, ele ficou 26 jogos sem sofrer gols. E em 2023, o Rafael, 27 jogos sem sofrer gols, tá? Então o Rafael aí, cara, o goleiro, né, que mais ficou jogos sem sofrer gols aí em uma única temporada nos últimos 10 anos de São Paulo. 27 jogos nesse ano aí que o São Paulo não tomou gol, né? Isso do Rafael, né? Porque teve jogos também com o Jandrei, alguns, né? Foram poucos jogos que o Jandrei jogou, mas só do Rafael, tá? Só do Rafael aí. Foram 27 jogos que ele esteve em campo e o São Paulo não tomou gol. Um recorde aí nos últimos 10 anos do São Paulo. Mas tem que reclamar porque ele não pega pênalti, não sei o que, né, cara? Agora tem que ser bom debaixo das traves, irmão. Pegar pênalti é uma virtude do cara, algo a mais que ele tem ali. Apesar que ele pegou pênalti contra o Sport, né, na Copa do Brasil, e contra o Água Santa também no Paulistão, aí, né, não pegou contra a LDU, que o time foi eliminado aí, tá bom? Mudando de assunto agora, meu querido, bora falar sobre Libertadores da América. Ano que vem São Paulo tá de volta, hein? Que maravilha, as noites mágicas, aquela noite de Copa Libertadores, aquela quarta-feira de Copa Libertadores, estará de volta no ano que vem, e tá aqui a informação do Globoesporte.com. Buenos Aires é o grande favorito da Conmebol para sediar a Libertadores em 2024. O São Paulo volta ao torneio após 2 anos de ausência e pelo título da Copa do Brasil já está garantido na fase de grupos, meu querido. Tá aí a informação do Globoesporte.com. Buenos Aires é o favorito aí para sediar aí a final da Libertadores de 2024. Que a Conmebol deve estar maluca por um argentino ganhar a Libertadores. É loucura, né, cara? Pelos últimos 4, 5 aí ou mais, se for contar aí, só deu brasileiro, né? Só vem dando brasileiro aí, tá? E falando de Libertadores, agora bora falar sobre Sul-Americana. Tá aqui a informação do Rafael Emiliano. Conmebol avisou o São Paulo que o Morumbi está na lista de estádios que podem ser escolhidos para a final da Copa Sul-Americana, tá? Fonte Nova, Manaus, Mineirão também disputam. Isso no Brasil, né? Evidentemente tem vários lugares aí, né? De vários países, não é só aí o Brasil que pode sediar aí. Pode sediar a final da Copa Sul-Americana, né? A gente tem a Argentina, aí tem o Uruguai, né? E dentro dos países tem várias possibilidades. No Brasil, tá? Manaus, Mineirão, Fonte Nova e o Morumbi é uma das possibilidades aí, tá? E segundo o Rafael Willian, a Conmebol já avisou São Paulo, ó, Morumbi, o estádio aí, tá na lista aqui já de possíveis estádios que podem sediar a final da Copa Sul-Americana em 2024. Tá, rapaziada? Prosseguindo aqui, vamos continuando aqui nas informações do São Paulo e também aqui informação do Rafael Emiliano, ó. São Paulo e Fluminense começam a discutir a forma de pagamento de Caio Paulista nesta semana, rapaz. Tá aí então, né? Essa questão aí de São Paulo e Fluminense já tem um valor ali estipulado no contrato, né? Algo na casa dos 20 milhões de reais aí que tem de opção de compra no contrato do Caio Paulista, né? Empréstimo de 1 ano aí, até dezembro, e tem uma opção de compra caso o São Paulo queira aí contratar o jogador em definitivo, e vai contratar aí, né? O diretor de futebol do São Paulo já confirmou que vai contratar, o Júlio César confirmou que vai contratar. Na festa do título da Copa do Brasil, o próprio Caio, o Júlio César, tu vai ficar, né, Caio? Tá confirmado, eu vou ficar, é certeza, então o São Paulo vai contratar aí, e a questão agora não é negociar o preço, é negociar a forma de pagamento aí, né? Porque o preço já está estipulado no contrato, aí já está ali no contrato já certinho. Agora é a forma de pagamento, é parcela, tanto aqui, tanto ali. Então, você vai discutir aí essa semana, tá? A forma de pagamento com o Fluminense pela contratação do Caio Paulista, né? Que teve uma queda de rendimento junto com o time pós-Copa do Brasil. Teve, mas de qualquer forma fez uma grande temporada aí em 2023, jogou muito na Copa do Brasil aí, tá bom? Avançando aqui, rapaziada, a gente falou sobre o Caio Paulista que vai ficar, bora falar de um jogador que pode, né, que tem a possibilidade aí de retornar ao São Paulo em 2024. Tá aqui, informação aí do Everton Guimarães, tá? Everton Guimarães, aí, todo mundo sabe, né, jornalista aí, muito renomado, lá de Minas Gerais, sabe muito sobre o Cruzeiro, sobre o Galo, sobre o América, os times lá de Minas, e ele traz a seguinte informação. São Paulo e Grêmio estão interessados na contratação do atacante Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Todo mundo conhece aí já. O jogador pertence a Tombense e tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até dezembro.
Vale lembrar que após se destacar na Ponte Preta em 2020, Bruno Rodrigues foi anunciado como reforço do São Paulo no início de 2021. Porém, acabou tendo poucas oportunidades e deixou o tricolor para jogar no Famalicão de Portugal. Velho conhecido da torcida de São Paulo. Bruno Rodrigues veio, São Paulo contratou o Bruno Rodrigues aí, né, por empréstimo, não de forma definitiva aí, em 2021. Porém, o Crespo deu pouquíssimas oportunidades para ele, jogou muito pouco no São Paulo, né, cara? E o que acontece? Aí já tem um monte de gente, pô, Dieter tá de sacanagem, o cara tava aqui, aí agora que é o cara de volta. Gente, assim, não é culpa da diretoria, pelo menos a gente olhando por cima assim, da situação, cara, ele tava lá, a diretoria contratou o cara, mas o Crespo não usou o jogador. Se não usou o jogador, se ele mal entrava em campo, né, ele tem 80 e poucos minutos com a camisa de São Paulo. Ele não tem um jogo completo, se for juntar todos os minutos aí que ele teve no São Paulo, tá? Dá 80 e pouco, não dá nem 90, ele não jogou um jogo completo, tá? Se for pegar a minutagem do Bruno Rodrigues do São Paulo, ele não jogou um jogo completo, tá? Isso durante a passagem inteira dele aí, né? Então, o São Paulo não vai contratar um jogador que não entra em campo, né? Então, acho que, cara, o Crespo não usava, o técnico não sei se não gostava do estilo de jogo, ou a intensidade, ou o que era, né? Por algum motivo, o Crespo não usava o Bruno Rodrigues. Aí tem especulação, que ele era chinelinho ali, que o não sei o que não gosta. Cara, a gente não tem como saber. Aí, olhando por cima, ele estava disponível pro Crespo e o Crespo não usava o cara, né? Por cima olhando, é isso aí. Então não acho que seja uma culpa da diretoria. Pô, os caras querem contratar o Bruno Rodrigues, sendo que o cara tava no São Paulo aí, mas o técnico não usava, então você não vai contratar. Errado seria se a diretoria de São Paulo fosse lá e contratasse ele em definitivo, sendo que o cara nem entrava em campo, né? Então vem se destacando muito, né, cara? Tava vendo aqui, o torcedor gosta bastante dele porque ele é o único destaque do Cruzeiro aí na temporada, vem fazendo grandes jogos, fazendo muitos gols aí, né? Eu acho que ele é o artilheiro da equipe aí.